Vamos começar. Quero começar bem introdutório mesmo, falar mais de uma forma mais abstrata o que são os testes automáticos. Basicamente, é o uso de qualquer tipo de ferramenta que você cria um código ou cria um script com a finalidade de testar o seu código de verdade. Geralmente, um teste é dividido em 3 pedaços. Um pedaço de preparação daquilo que você quer rodar, um pedaço onde você realmente está chamando aquilo que você quer testar, e, por fim, uma etapa de validação. Porque não adianta nada você rodar alguma coisa e não ter algum tipo de prova que aquilo que você rodou realmente se comportou da maneira esperada. Bom, e por que a gente quer fazer testes automáticos? Fazendo testes automáticos, a gente aumenta a qualidade do nosso código, a gente aumenta a nossa segurança nas entregas por meio de, se tiver algum tipo de bug, se os seus testes estiverem bem feitos, você vai encontrar esse bug. A sua capacidade de debug é mais um tipo de ferramenta que você consegue. Por exemplo, às vezes é mais fácil você fazer um teste que simule o bug que está acontecendo, force esse erro acontecer no teste, então você faz a correção e esse teste passa a funcionar. Ou seja, é mais uma maneira que você tem de realmente de debugar. E, ao longo prazo, os seus testes automáticos vão aumentar a sua velocidade de testar o seu código. Ou seja, no início, você tá com um projeto que não tem teste nenhum. Muitas vezes você acaba demorando durante as entregas, né, para fazer testes manuais. Só que no momento que você começa a implementar testes automáticos, cada vez que você for fazer uma entrega, você roda os seus testes automáticos e muitas vezes você não precisa testar manualmente alguma parte do código, que antigamente você fazia esse tipo de teste. Bom, e a gente conversou aqui um pouco sobre testes automáticos e quais são os tipos de testes. A gente vai conversar sobre 2, testes unitários e testes de integração. E aqui tem o primeiro exemplo de código presente nessa apresentação, que é um teste unitário que eu criei nesse projetozinho de exemplo. Como vocês podem ver, só fazer uma pergunta rápida. Tá bom para ver o tamanho? Vocês conseguem ver bem o tamanho aqui da classe? Tá ótimo. Sim, tá. Show. Ok. Obrigado. Bom, aqui, como a gente consegue ver, tem uma classe de teste. Essa classe de teste tem um teste, tá? Denominado aqui por esse fact e pelo método de teste. E o que isso está fazendo? Basicamente, eu quero testar esse método getAll, async, desse meu counter service, antes da chamada do código realmente relevante. Eu tenho um pedaço preparatório para esse teste, onde eu estou fazendo um mock do meu repositório, que é algo que essa minha classe de serviço precisa, e do que eu espero que esse repositório envie de volta. Por que eu estou fazendo isso? Basicamente, não me importa o que o meu repositório vai fazer. Eu sei que ele vai chamar dentro do meu serviço, o meu repositório chama esse getAll async, mas não me importa o que realmente acontece dentro dele. Como eu falei, esse é um teste unitário, o que me importa é o que o meu método do meu serviço está fazendo. Então,
eu posso muito bem mocar o resultado do meu repositório e apenas testar o resultado final do meu serviço. Alguma dúvida aqui? Acho que não. Agora, teste de integração. Isso aqui também é uma classe de teste, com um teste apenas dentro dela. A grande diferença aqui desse exemplo é que essa minha classe de teste é uma implementação desse class picture. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas, basicamente, essa classe de testes, ela faz uma requisição HTTP para minha aplicação de verdade. E todo o código, desde o meu controller até o meu repositório, está sendo testado. Ou seja, esse teste faz uma requisição HTTP de verdade, o meu controller recebe a requisição, chama tudo que ele precisa chamar, todo o código executado, por fim eu tenho um resultado. E no final desse teste é feito a verificação do resultado. Opa, Oi. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, fica à vontade. Sim. No caso desse resultado no qual você falou, ele traz script ou só... Quais são os resultados que ele traz? Certo. No caso aqui, uma requisição. Realmente estou fazendo uma requisição HTTP para o meu código. Então, o resultado é o resultado da requisição HTTP. Tá? No caso, está me trazendo. Oi? Entendi, sim. No caso aqui, está me trazendo um JSON. Eu deserializo esse JSON para esse IEnumerable de Weather Forecast e eu verifico o resultado. Se a gente olhar um pouco mais em detalhe aqui, esse teste, eu estou testando o meu endpoint de pegar toda a previsão do tempo para amanhã, certo? Então, eu faço duas verificações. A primeira, aqui, eu verifico se a minha requisição teve um status positivo, um status HTTP 200, e depois eu verifico se a data das minhas previsões do tempo são todas de amanhã, ok? Que é justamente o que eu queria. Ficou claro? Sim, entendi. Obrigado. Nada, que isso. Qualquer coisa, estamos aí. Bom, seguindo aqui, uma breve comparação entre testes unitários e testes de integração. Segundo a minha opinião, claro, testes unitários são fáceis e rápidos de criar. Você não deveria gastar muito tempo criando um teste unitário. Inclusive, se você está gastando muito tempo para criar um único teste unitário, pode ser um indício de que sua classe ou método poderiam estar quebrados melhores. Tá? Bom, objetivos direto ao ponto. Não tem muito... Não deveria ter muita complexidade, tá? E geralmente expõe problemas em apenas uma classe ou método. Okay? Em comparação com os testes de integração que podem ser demorados para criar e podem ser difíceis de dar manutenção, muitas vezes eles são mais complexos do que um simples teste de integração, e eu acho que os dois exemplos que eu dei anteriormente expressam isso, né? A gente está testando apenas um método de uma classe, e no outro eu estou realmente fazendo uma requisição HTTP para o meu código. Em compensação, testes de integrações têm uma vantagem que eles costumam ser capazes de expor um problema que esteja acontecendo
a partir da interação entre várias classes e métodos, coisa que um teste unitário dificilmente vai fazer, tá? Brevemente, eu listo aqui alguns frameworks de testes automáticos para C#. Além do XUnit, a gente tem também o NUnit e o MS-Test. Pelo que eu sei, hoje a comunidade tem uma certa preferência pelo XUnit, tá? Mas ele é relativamente parecido com o NUnit, inclusive, se eu não estiver enganado, são basicamente os mesmos responsáveis, só depois do NUnit parece que eles tiveram algum tipo de conversa e perceberam algumas coisas que poderiam ter sido feito melhor e partiram para o XUnit. Mas, enfim, existem essas três possibilidades e acho que desde que você esteja fazendo testes automáticos, qual biblioteca você está usando não é tão importante assim, tá? Mas, de qualquer forma, vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre o XUnit. Queria começar com a maneira que eu gosto de organizar o meu projeto de teste. Aqui a gente tem dois prints. Primeiro sobre o meu projeto de repositório, desse projeto de exemplo. Como a gente consegue ver, tem duas pastas e cada uma dessas pastas tem os repositórios e interfaces dentro dele. O que eu gosto de fazer com o meu projeto de teste é tentar seguir isso, ter mais ou menos a mesma organização para eu conseguir ter uma navegação mais fácil, mesmo que eu não saiba algum nome especificamente, eu consigo seguir a mesma hierarquia de pastas e consigo chegar nos testes do lugar certo, ok? Então, aqui nessa classe de teste, no primeiro nível, tenho algumas pastas que me ajudam a manter organizado informações sobre os próprios testes, seriam essa data e esse fixture, além do functional test e unit test. Entrando mais na própria organização dos testes, eu tenho aqui esse functional test e unit test, que são onde eu mantenho em uma pasta os meus testes funcionais e na outra pasta os meus testes unitários. E seguindo já dentro dessas pastas de testes, realmente eu tenho aqui a mesma hierarquia, né? Então eu tenho uma pasta para o meu projeto de repositórios e depois eu tenho pastas que seguem o mesmo caminho aqui do projeto. As classes eu gosto de ter basicamente o mesmo nome, mas colocar testes no final. Com isso a gente evita problemas de namespace que possam ocorrer. E também entrar aqui em algumas bibliotecas que eu uso com bastante frequência. Fluent Assertions, ela te ajuda bastante em testes que envolvam coleções e classes um pouco mais complexas. Mock é a biblioteca que eu gosto de usar para fazer mock de classes, interfaces, métodos. Todo mundo aqui está ciente do que é um mock? Ou vocês querem que eu entre um pouco mais em detalhes sobre isso? Eu conheço também o Fake It Easy. Easy Mock? Não, acho que é Fake It Easy, acho que se eu não me engano. Fake It Easy, sei. Isso.
parecido, né? Mas eu não, assim, não tenho... Eu conheço, né, um pouco, né? Não sei se há grandes diferenças, né? Eu utilizei o Fake It Easy, acho que uma vez ou outra. Se eu não estiver me lembrando errado aqui agora, ela tinha alguma funcionalidade que ela gerava uma classe para você, um objeto, uma instância de uma classe, já com os valores meio aleatórios, assim. Então, tipo, a sua classe, sei lá, a classe de cliente, tem o nome do cliente, ele gera um cliente para você com uma string aleatória, com valor aleatório dentro dela. Então, tem umas funcionalidades interessantes, assim. É até bem lembrado, não tinha lembrado de colocar ela aqui, tá? Então, muito obrigado por isso. Acho que mais alguém ia falar, não ia? Não? Bom. Então, quem falou do Fake It Easy, tem mais algum comentário para fazer? Ou era mais esse adendo mesmo? Sim, mais um adendo mesmo. E o teu auto fixture também, né? Que acho que você vai comentar mais tarde, né? Ou não? Sim. Vou falar sobre as fixtures. Provavelmente é o próximo slide ou dois para Tá. frente? Legal. E o coverlet eu não conheço, eu desconheço esse. Esse coverlet, eu também vou falar um pouco mais dele em detalhe daqui a pouco, mas basicamente ele te permite gerar uma porcentagem da sua cobertura de código. Então, Tá, isso é bom. Legal. Então, Beleza. vamos dizer que sua classe tem 50 linhas de código, né? E o seu teste está cobrindo 45. E aí você roda esse coverlet, ele vai te gerar uma porcentagem que te permite ver, essa sua classe aqui está com, tá lá, 90% de cobertura. Não fiz a matemática aqui agora não, tá? Ninguém, não sei se é 90%, eu não tenho certeza, acredito que seja. 50, 45, 90%. E por fim, essa lib aqui da Microsoft, é esse nome mesmo, tá? É esse nome grande. Ela te ajuda a gerar uma instância da sua aplicação. Naquele teste de integração que a gente viu logo no início, eu faço uso dela para gerar uma instância da minha aplicação para eu poder fazer a requisição HTTP para ela, ok? Aqui são só alguns exemplos de biblioteca que eu costumo utilizar. Mas seguindo, certo. Falar um pouco sobre inicialização de um teste dentro de um XUnit. Tá? O XUnit faz uso do ciclo de vida de uma classe, ou seja, basicamente cada teste que você tem dentro de uma classe vai gerar uma instância daquela classe, passando pelo construtor dela. E se você tiver uma classe que implemente a interface do iDisposable da Microsoft, também vai, durante a execução do Garbage Collector, ela vai passar por ali no método dispose. Então, você pode utilizar o construtor e o dispose para fazer algum tipo de setup ou para fazer algum tipo de limpeza. Inclusive, a biblioteca do XUnit recomenda isso, tá? Eles recomendam a utilização de construtor e do dispose. Aí a gente entra nas fixtures, o que acontece? Se você está, voltando aqui um pouco para o construtor, se você tem uma inicialização que é importante apenas para aquela classe, você usa o construtor daquela classe. Porém, se você tem algum tipo de inicialização ou de cleanup que podem ser usados para várias classes diferentes,
aí é onde o class feature entra, tá? Você vai criar uma classe, essa classe vai implementar o class feature, e no construtor dela e no dispose dela, caso você tenha, é onde você vai fazer essa preparação para as classes que precisam disso. Então você consegue ter... Basicamente você não precisa duplicar código, tá? Você coloca lá num lugar só e fica ali. Se você precisar fazer algum tipo de manutenção, você mexe num lugar só e fica muito mais fácil. Além disso, você tem um nível acima, que é o Collection Fixture, que é basicamente a mesma ideia, só que isso vai acontecer para uma coleção de testes. Ou seja, você tem várias classes de testes. Se você quiser, você pode colocar elas dentro de uma coleção. E, se você quiser, você cria um Collection Fixture. Então, toda vez que aquela coleção for inicializada, o construtor dela vai ser chamado, o construtor desse fixture vai ser chamado, e no fim o dispose desse fixture vai ser chamado. Para quem estava curioso sobre as fixtures, isso te tirou a sua dúvida ou tem mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Show. Então, seguindo aqui, sobre criação de testes, a ferramenta, o framework do XUnit permite que a gente tenha basicamente 4 tipos diferentes. O primeiro, e meio que o mais simples, não que os outros sejam complexos, mas mais simples, é esse fact, onde você não tem nenhum tipo de entrada de dado no seu método de teste. Basicamente, tudo que você for precisar de dado, você declara dentro dele mesmo, tá? Seguindo, a gente tem o inline data, inline data, class data e member data. Todos eles precisam dessa anotação theory primeiro, tá? Mas é basicamente uma maneira de você inserir dado dentro do seu método de teste. Então, nesse caso aqui, eu declaro esse método como um theory e eu estou dizendo para esse teste, ó, você tem que rodar 3 vezes. Cada uma das vezes que você for rodar, você vai rodar com esse valor aqui, substituindo o inteiro que você está esperando. Então, nesse teste aqui especificamente, eu quero pegar todos os países que tenham a temperatura da previsão do tempo acima dessa temperatura recebida, e eu passo 3 valores, são 3 testes diferentes, cada um com um valor diferente. No caso aqui, 14, 15 e 33. Próximo jeito de você ter essa passagem de dados é com o class data, tá? O primeiro print é justamente o método de teste, esperando uma string. E a gente tem aqui essa anotação class data, onde eu passo um tipo, que é uma classe que eu preciso declarar. Essa classe, como a gente consegue ver no print de baixo, precisa ser um enumerable de um array de objetos, ok? Precisa ter esse get enumerators declarados, mas basicamente o que você quer fazer é criar uma lista de array de objeto contendo as informações que vão ser passadas para o método de teste. Então, no caso aqui, eu estou esperando apenas uma string, e cada um desses arrays tem apenas uma string dentro deles. Então, aqui nesse teste, eu estou pegando todas as previsões a partir do nome, que seria esse summary, e eu estou passando 3 nomes para ele para ter os resultados. E por fim, o member data, que é basicamente a mesma coisa que o class data, a única diferença é que você não vai criar uma classe. Você vai apenas criar um método na mesma classe
que vai ter o retorno de um enumerable com array de objeto, passando aquelas informações que são necessárias para o seu método de teste. Ok? Bom, e o que torna um teste bom? Objetivos claros. Você consegue objetivos claros a partir dos seus asserts e a partir do nome do seu teste, tá? O nome do seu teste deve refletir aquilo que é esperado o seu teste fazer. Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando... O que eu gosto de fazer é, no início do nome do teste, eu coloco o nome do método que está sendo chamado e, por fim, o que eu espero que aconteça. No caso aqui, eu espero que o retorno seja um país com o nome que eu recebi. Então, o nome completo desse teste ficou getByNameAsync, que é o nome do método, should, que é dev em inglês, retornar país com o nome que foi recebido. Testes, de preferência, devem ser fáceis de criar e de dar manutenção e cobrir diferentes casos para o mesmo código. Tá? Muitas vezes eu vejo por aí uma classe de testes ou um método de teste que chama apenas uma vez ou apenas para um valor, quando isso pode ser que na realidade não seja muito interessante. Valores diferentes sejam interessantes para esse teste. Ou então, com uma diferença que não agregue muito valor para o teste. O que eu gosto de dar de exemplo aqui é, por exemplo, imagina que a gente tenha um código, um projetinho que é de uma calculadora. Essa calculadora vai ter um método de soma de 2 números, certo? E você tem um teste que testa 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3. Chega um ponto que, assim, você acrescentar o 1 mais 4, 1 mais 5, não vai agregar muito para você, certo? O que vai agregar para você é o que acontece se você somar 2 inteiros com valor máximo. Ok? Não sei se ficou muito claro a diferença. Acho que uma coisa interessante também é não esperar só uma resposta positiva, mas esperar uma resposta Sim, claro. negativa, né? Eu espero que esse teste, se der errado, aqui deu certo, né? Eu espero Sim, que exatamente. esse teste me gere um erro. Um bom exemplo disso... Opa, pode falar. Por exemplo, uma exceção. Espero que esse teste me gere uma exceção ou um resultado diferente daquilo que seria o caminho feliz, né, do Sim, código. sim. Um bom exemplo disso é, por exemplo, você tem um controller, né, que vai receber qualquer coisa que seja de uma requisição, e nesse seu controller você tem algum tipo de validação daquilo que você recebeu. Você pode fazer um teste que mande uma requisição com algum valor inválido, por exemplo. Vamos dizer que você espera, sei lá, um inteiro de 1 a 10. Manda o inteiro 99 para lá. Você não deveria aceitar esse resultado, deveria te gerar uma exceção ou, enfim, algum tipo de comportamento que não é o caminho feliz, tá? Então, muito bem lembrado, tá? Vale a pena também fazer testes daquilo que você não quer que aconteça no seu código. E aqui é aquela parte falando mais do coverlet, para gerar cobertura de código. Eu botei aqui um link
de um exemplo de como fazer isso, com exatamente os comandos que eu utilizei no prompt de comando para gerar isso para o teste, para o projetinho de exemplo. Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu já rodei isso, tá? Mas aqui para mostrar a cobertura, como é que ficou nesse projeto de exemplo. Vocês estão conseguindo ver o meu browser? Sim. Show. Então aqui, basicamente eu gerei, pedi para ele gerar essa cobertura. Ele gerou aqui uma cobertura, está me dizendo que tem mais ou menos 81% do código coberto de alguma forma ou de outra. Branch coverage são os caminhos, né? Então, por exemplo, se você tem um if-else, aquilo gera 2 caminhos diferentes. Os caminhos estão 87% cobertos nesse projeto de teste. E aqui ele entra em um pouco mais de detalhe para cada classe, para cada projeto, gerando as porcentagens respectivas, tanto de linha quanto de branch. Existem outras maneiras de gerar isso, tá? Não é só o que eu botei na apresentação, mas esse da apresentação foi, eu devo ter gastado 5 a 10 minutos para conseguir fazer isso, então foi bem fácil. Voltar aqui para a apresentação. Por fim, queria perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum comentário para fazer. O SonarQube também consegue fazer esse mesmo relatório ou alguma coisa? Então, o que o SonarQube faz é te apresentar, mas ele não gera cobertura. Tá. Por exemplo, você conseguiria rodar isso daqui. Deixa assim. Você conseguiria rodar isso daqui, ele vai te gerar esse documento XML e você passa esse XML para o SonarQube e você avisa para o SonarQube, olha, tá aqui um documento XML nesse formato daqui, faz a análise de cobertura para mim. Aí ele faz para você. Mas você precisa mandar isso para ele. Até onde eu sei, o SonarQube não gera isso para você por si só. Tá? Porque é bom a gente já ter o próprio desenvolvedor, né, a pessoa que for fazer o teste, já ter isso antes mesmo de mandar para o SonarQube ou mandar para a própria Branch, enfim, subir, já ter essa ideia, né, até mesmo para perceber o que, não fiz o teste para tal classe, está faltando alguma coisa, que às vezes tem umas métricas que o próprio projeto tem, né? Sim. No mundo ideal, eu acho que você tem isso numa pipeline de build. Sim. Você sobe o código que você quer testar para sua pipeline de build, ela vai rodar os testes, vai rodar esse arquivo de cobertura e vai mandar para o Sonar, para ele fazer análise tanto do seu código quanto da cobertura no código novo. Outra coisa também às vezes eu vejo muito em relação a TDD, né? Mas assim, na prática o que eu vejo é o pessoal desenvolver primeiro, fazer todo e depois partir para os testes, né? O que eu não conheço ninguém, né? Eu mesmo nunca consegui trabalhar dessa forma, de desenvolver os testes primeiro e depois partir para a implementação, né? Eu acho que depende muito da complexidade daquilo que você está fazendo. Por exemplo, se você fosse fazer um teste de um método de soma, né, é fácil de você pensar quais testes você quer, né, para isso. Agora, a gente sabe que no mundo real tem Exatamente.
tem cada coisa diferente, né? Que às vezes 1000 regras de negócio que às vezes Sim. não estão claras nem para o próprio business. Quanto mais para você, né? Chega umas especificações um pouco tortas. Parece, ainda para usar um eufemismo, né? Então, assim, eu acho que é um pouco de prática, mas Sim, depende. é bem difícil mesmo. É Acho que mesmo difícil. até É mesmo difícil. para calculadora, acho que é difícil pensar dessa forma. A gente começa, muda o mindset, né? Sim, É bem sim. complicado. Não é um exercício fácil de começar realmente. Às vezes só que eu consigo fazer isso. Até porque muitas vezes você está, assim, no mundo real, né? Tipo, tem que entregar rápido, enfim. A gente sabe como é que não é exatamente fácil, né? Mas é isso.